Vamos embora, galera. Enem 2016, o Arte com Godoy aqui na área. Aí eu começo falando sobre esse importante espaço que qualquer um de nós precisamos aí conhecer, né? Que é o Instituto ali de Iotim, né? Em Minas Gerais. A gente tem que entender a importância desse espaço, que eles trabalham aqui muito com a ideia de uma mistura, né? Tipo um grande parque, né? É tipo um grande parque. Na verdade, eu considero, um museu, né? Eu acho que é muito melhor a ideia de museu ao céu aberto, né? E ali eles trazem um trabalho muito legal, mas muito legal, de paisagismo. Quem é aí a galera de botânica, a galera que gosta muito de plantas, de flores e coisas do tipo, meu irmão, você fica alucinado ali naquele espaço, mas também tem alguns espaços muito interessantes. Como é que eu poderia colocar aqui agora para vocês? Espaços artísticos com obras externas, né, com intervenções artísticas, como obras de Hélio Oiticica e Companhia Limitada. A gente tem um monte de instalações artísticas, e também temos ali as exposições de artes mais tradicionais, né? Exposições de arte tradicionais não, mas exposições de fotografia, de pinturas, de esculturas. Então a gente tem essa coisa que é o básico, né? Pronto. Então aqui você tem uma dimensão do que representa esse espaço fantástico chamado Iotim. Lá em Iotim vocês vão encontrar a origem da obra de arte. O que é a origem da obra de arte, Godoy? Aqui ele coloca 2002, da nossa querida Marilá Dardot. A Marilá Dardot. Cara, ele coloca aqui como uma instalação. Na verdade, tem muito de intervenção também, é uma mistura, né, de elementos. E aí ela apresenta aqui uma obra que é um convite para a interação do espectador. Então, a obra da Marilá aqui, a origem, é um convite à interação. Isso é muito importante, porque a gente precisa entender o que é esse convite. Cada letra tem o feitio de um vaso de cerâmica. Aqui embaixo, gente, ó, isso aqui são letras, tá? São letras feitas com cerâmica. Cerâmica, quem não lembra da técnica, é o barro cozido, né? O barro queimado. Então ela faz letras de barro e depois esse barro é levado a um forno aquecido, queimado, cozido, e ele vira cerâmica, a telha, né? Só que são em formatos de letras. Olha uma letra A aqui, por exemplo. Ó. Tá vendo? Uma letra A. E aí, para abrigar a obra e servir de ponto de partida para a criação dos textos, foi construído um galpão. É esse galpão que vocês estão vendo aqui, tá? O galpão aqui que foi construído para abrigar a obra de uma maneira geral, evocando uma estufa ou um ateliê de jardinagem. As 1.500 letras vaso, lembrando que são letras vasos. Elas são letras que funcionam como vaso também. Ou seja, aqui ele falou que eu posso plantar terra, né, nessa terra aqui,
sementes, né, dentro desse contexto. E aí são 1.500 letras produzidas pela cerâmica que funciona lá no Instituto Iotim, num processo que durou vários meses e contou com a participação de dezenas de mulheres da comunidade do entorno. Olha que interessante como a arte aqui, ela pode... Gente, não é uma ideia da Marilá. A Marilá, ela idealizou a obra, certo? Ela idealiza a obra. Mas dentro de um contexto contemporâneo, você percebe que a obra de arte contemporânea, ela abraça um monte de informação. Como, Godoy? É uma obra que é feita no espaço externo, no museu ao céu aberto, como eu falei para vocês, que tem a sua estrutura idealizada pela artista, mas que é feita por mulheres das comunidades. Essa obra, ela traz uma interação por parte do espectador, porque o que acontece aqui com as pessoas? Não é irresistível, eu já fiz. As pessoas vão pegar essas letras e vão começar a escrever no jardim ali no gramado palavras, o seu próprio nome. Eu, quando eu tive eu vou confessar aqui para vocês, quando eu fui aqui nessa obra com minha esposa, é claro que a gente procurou ali as nossas palavras, as nossas letras que formam os nossos nomes. Então eu procurei lá o Felipe, né? E eu procurei lá ela procurou criar lá Caiane, né? Então, só que a gente ficou com preguiça, porque são muitas e elas estavam espalhadas pelo espaço, aí a gente cansou e a gente ficou só no F e o K, entendeu? E fizemos lá um monte de foto e foi uma experiência muito interessante. Então, olha como a obra de arte aqui é interessante. No contexto de Iotim, a natureza e a arte, elas dialogam de maneira privilegiada. Essa proposição se torna, de certa maneira, mais perto da possibilidade. A função da obra de arte, como possibilidade de experimentação e de construção, pode ser constatada no trabalho de Marilá Dadot. Por quê? Então ele está trabalhando aqui a ideia da função da obra de arte dentro de um contexto de experimentação e construção. Então, quando ele destaca a ideia da experimentação, torno a dizer para vocês, é o convite à interação. O espectador que vai para visitar a obra da Dadot, ele vai ser convidado, como eu fui, a brincar com as letras, as iniciais, as palavras e aquela coisa toda. Então, essa é a ideia. Experimentação, construção, dentro dessa interatividade que a arte contemporânea ela nos permite. E aí, vamos lá. Pode ser constatada no trabalho de Marilá Dadot, por quê? O projeto artístico acontece ao ar livre. Não é somente pelo fato de correr ao ar livre que vai trazer à tona esses elementos aqui, tá? Observador da obra atua como seu criador. Opa, é isso aqui, Godoy, mas deixa guardado, vamos dar uma olhada. A obra integra-se ao espaço artístico e botânico. Legal, eu falei isso, museu ao céu aberto, mistura de paisagismo com... Tá, beleza, mas aqui ele está dizendo, a função da obra de arte dentro do processo de experimentação e construção ocorre por causa disso? Não. As letras vasos são utilizadas para o plantio de mudas. Beleza, tranquilo. Mas não é essa ideia da experimentação também. As mulheres da comunidade participam da confecção das peças. Tudo bem, o processo de construção tem uma relação, mas a experimentação é muito mais para a ideia da constituição de um convite para a interação do espectador. Então, o espectador aqui atua como seu criador. Dentro do contexto de arte contemporânea, a gente não pode esquecer que essa é uma ideia muito interessante. Algumas obras, se o espectador não manusear essas peças, não utilizar, a obra acaba não tendo seu sentido fundamental. Então ela se perde. Então um dos sentidos, uma das propostas da Marilá é que as pessoas interajam, participem da obra, experimentem a obra de uma maneira marcante. Perfeito, galera? Vocês percebem? É algo que é uma leitura, é um texto muito grande, você já chega aqui cansado, fatigado aí dessa situação aí, mas a gente tem que entender que essa leitura acaba me ajudando de maneira muito tranquila ao entendimento do que a questão pede. Beleza? Valeu, gente. Tudo de bom e visite Iotim.